Então, tô eu aqui de novo, trazendo mais um programa sem contexto. E sexta-feira eu faltei, eu não gravei um programa. Digamos apenas que eu tive um fim de semana incomum, né? Fora dos padrões. Então eu acabei faltando com um programa, né? Apesar de que acho que ninguém sentiu falta. Mas, independentemente disso, hoje eu vou dar continuidade, né, aos programas de podcast aqui no canal, né? Não sei nem se faz sentido chamar de canal. Mas, né, e por coincidência dessa vez, por coincidência não, né? Mas dessa vez eu vou estar falando novamente a respeito da série Psicadélica, porque, né, sexta-feira eu já tinha até gravado o começo de um episódio, né? Que eu ia estar falando de música, só que eu não gravei final, daí não vou usar aquele material hoje, porque hoje não é sexta-feira, então não faz sentido, né? Então, pra já ter algo que eu pudesse falar a respeito, assim e tal, eu recorri à série e tal, que a gente tava falando, né? Nas segundas-feiras. Então, né? Pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, eu tô falando a respeito da série Psicadélica, né? Que fala a respeito da consciência humana e das substâncias psicodélicas, né? Como sempre, eu dou um guia de episódios, que são todos aqueles que eu, né, tô contando cada um dos episódios dessa série desde que eu tô assistindo, né? Então, é o programa Sem Contexto número 8, o 11, o 23, o 41, o 50 e o 52, e agora o de hoje, né, que acho que já é o 53, então agora finalmente eu tô falando dos episódios seguidamente, né, quem diria. Por quê? Sei lá, cara. Vamos lá, então. E esse sétimo episódio é a respeito, né, da cannabis, da maconha, né? E nesse programa eu vou falar maconha, porque por uma decisão realmente, assim, política, sabe? Pra usar esse termo, né? Que sendo um cara do Brasil, né? Como eu sou, eu sei que esse termo ainda é muito marginalizado, né? Lá na série, nesse programa, eles falaram muito cannabis, 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 ou em inglês, né? Cannabis, né? Mas eu, como brasileiro, eu vou ficar falando maconha mesmo, então, né? Pra quem não tiver muito acostumado com esse termo, vai ter que normalizar, né? Então, o nome do episódio, né? É Cannabis, a Medicina Original. E por que esse nome? Cara, porque a maconha, olha, é uma substância já que eu já. De todas dessa série, com certeza a maconha é a substância que eu mais ouvi falar a respeito, né? Já vi muito, 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 muito conteúdo, já li muito a respeito, né? E a substância que com certeza que eu tava mais bem informado. Mas ainda assim, né, eu vou seguir o roteiro da própria série, até porque eles elaboraram várias das coisas interessantes. Eu diria que para um episódio de 30 minutos, sabe, eles conseguiram botar várias das coisas que eu consideraria bem interessantes eles estarem abordando e tal, né? Mas como sempre naquele viés assim científico e, né, histórico também, né? Não é uma série que tem assim um foco pro lado tanto pro lado político da coisa, embora falar da maconha, a gente meio que obrigatoriamente tem que falar um pouco de política, né? Tanto que no final eu vou fazer uma menção honrosa à situação do Brasil, né? Porque essa série é uma série, né? Não sei da onde que é a produtora que encomenda essa série, né? Eu sei que o nome dela é Gaia, mas eu não sei qual é a origem dela, mas deve ser norte-americana ou europeia, de qualquer forma é gringa, né? Mas vamos lá. Eles abrem o episódio falando a respeito do Carl Sagan, né? Que curiosamente já foi num dos episódios que eu mencionei algo sobre maconha, eu já falei sobre ele, né? Que Carl Sagan, pra quem não sabe, né? Ele foi um divulgador científico, né? Ele era um cientista, um cara assim que publicava livros e tudo mais, e já trabalhou na NASA mesmo, né? E ele era famoso por algumas coisas. Em primeiro lugar, porque ele tinha seu interesse assim em vida alienígena, né? Ele que foi o cara responsável por colocar mandar um disco de ouro pro espaço junto com uma dos satélites da NASA ou das sondas da NASA, sabe? Caso tivesse algum alienígena para encontrar e tal. Então, ele era bem brisado nessas ideias. E uma das coisas que só foi sabido a respeito dele, pelo menos amplamente, né? Depois que ele já estava falecido, né? Que se eu não me engano ele morreu nos anos 80, mas eu posso estar errado. Mas ficou só depois que ele já estava morto, todo mundo ficou sabendo que ele era um baita do maconheiro e tal, e que ele escrevia artigos, né, com pseudônimos e etc. Ele não, né, não falava, assinava com o nome dele, porque naquela época ia pegar ainda mal, ainda pegar muito mal para um pesquisador sério, que nem ele e tudo mais, que tinha contratos de programa de televisão e os caralho, né? Tipo aquela série Cosmos, né, que foi muito importante para divulgar
o negócio que ele fazia, né? Então o Carl Sagan, ele era assim um maconheiraço, né? Então eles abrem assim com um programa mencionando um pouco assim a respeito disso, né? Por causa que, né, sintetizava assim, acho que esse exemplo é bom para sintetizar assim algumas descrenças a respeito da planta que muita gente ainda pode ter, né? Daí também eles citam uma questão que é muito importante e que eu acho também que é. Eu já tinha ouvido algumas outras vezes, mas nesse programa eles reforçaram a questão de que o Carl Sagan defendia, e não só ele, hoje em dia vários pesquisadores contemporâneos da maconha defendem que tem grande chance da maconha ter sido a responsável direta para a humanidade ter inventado a agricultura. Ou seja, que provavelmente quando a humanidade decidiu cultivar algo, tipo assim, vou plantar algo e ver algo crescer para eu ter daquilo lá, provavelmente a primeira coisa que isso aconteceu, a primeira planta que resolveram fazer isso foi com a maconha, né? Então, bem doido imaginar isso, né? Tipo, pra qualquer maconheiro que nem eu, né, que já tem uma relação muito positiva com essa planta, não é tão surpreendente assim, né? Realmente é algo que vale a pena tu estar cultivando, né? Não só porque tem várias questões a respeito da maconha, da facilidade que ela é cultivada, né? Basicamente, né, em 3 meses já dá pra te ter uma primeira os primeiros frutos, digamos assim, as primeiras flores e tal, né? Mas dali a um ano, basicamente, já tem uma plantação, né? Tu já pode aumentar muito mais rápido. Então, realmente tem essa facilidade muito grande com relação a várias e várias outras plantas e tudo mais, né? E daí eles entram também sendo a comparação da maconha com outros psicodélicos, né? Um dos pesquisadores que vão ali falar, que eu gosto bastante, que é o Graham Hancock, ele menciona sobre isso, que não tem como a gente falar que não dá pra considerar a maconha um dos psicodélicos clássicos, né? Que nem os outros que eu já abordei aqui nessa série, mas ao mesmo tempo os usuários de maconha meio que concordam, entendeu? Que a maconha tem efeitos que se relacionam com a psicodelia, entendeu? Mesmo que não seja que nem outras substâncias que vão fazer tu realmente assim, ou sair da dimensão, ou alterar profundamente assim coisas que tu tá enxergando, né? Fechando os olhos, coisas do tipo. A maconha é como ela se alterasse simplesmente a tua, não só a tua percepção, mas também uma parte assim do teu inconsciente, sabe? Tivesse um acesso maior a partes da tua mente, talvez. Mas, né, ela não realmente não te tira dessa dimensão que nem outras substâncias e tal, né? Mas ainda assim, por causa dos pessoas que consumirem maconha concordar que há uma relação com a psicodelia, como se tu pudesse enxergar as formas psicodélicas, mesmo sem tu tá vendo elas de verdade. Eu, particularmente, eu me sinto assim, entendeu? Eu como se eu pudesse enxergar o mundo psicodelicamente, mas eu sei que eu não tô enxergando o mundo psicodelicamente, sabe? É como se fosse a minha mente criando fazendo uma parte da minha mente fazendo algo para outra parte da minha mente ver, sabe? É um bagulho bem doido assim, tal, para quem não usa maconha, mas acho que o pessoal que usa maconha sabe o que é isso, sabe? Atualmente te proporciona umas coisas assim diferentes, mas tu tem noção de que tu não tá enxergando aquilo lá de verdade, tu tem noção de que é a tua mente sendo mais, né, interessante do que ela seria normalmente, talvez, né? Opa, peraí que sem querer eu descer aqui pra baixo no meu roteiro, né? Aí eles entram assim na questão de. Pra saber de cultivo, daí, sobre o que eu falei ali da questão de que a maconha talvez tenha sido, né, a responsável pela invenção da agricultura, né? Hoje em dia, estima-se que o cultivo da maconha começou pelo menos entre 25 mil a 28 mil anos atrás, né? Isso devido a instalações que eles encontraram que era feito para moer alguma espécie de planta e também fazer alguma espécie de corda, alguma espécie de tecido, e examinando esses aparelhos, essas ferramentas assim de campo, né? Que tem essa data de 25 mil, 28 mil anos atrás, eles conseguiram encontrar que o vestígio de coisa que era que eles estavam utilizando aquilo ali para manipular, digamos assim, né? Era a maconha, né? Era a cannabis. Então, daí, isso daí faria com que provavelmente a maconha seria a coisa mais antiga que o homem já resolveu estar cultivando, né? E isso é muito impressionante, né? Aí, fibras de cânhamo são datadas até mesmo de 12 mil anos atrás, né? Para quem não sabe, a fibra de cânhamo, né, é um tecido, né? São tecidos e cordas e várias outras coisas assim. Dá para te fazer coisas como, por exemplo, assim,
roupa, tênis, calçado, né? Dá pra te fazer um monte de coisa com fibra de cânhamo, né? Que é feita com a parte da maconha que não se fuma, digamos assim, né? A parte que tu fuma, que as pessoas fumam da maconha são as suas flores, né? É a flor da maconha que dá o barato. Então, apesar de muita gente ter na cabeça aquela imagem da folha da maconha, aquela folha da maconha não é fumada, entendeu? Ninguém fuma aquela folha da maconha, né? Tu pode usar aquela folha da maconha para outras coisas, inclusive, né? Até para, né, fazer alimento, tempero e tal, porque tem nutrientes e tudo mais, mas não te chapa, né? O nível de THC de qualquer outra parte da maconha que não seja a flor é muito baixo. Então ela é utilizada para outras coisas, como por exemplo fazer tecido, né? E fazer tecidos muito bons, tanto é que a humanidade começou a confeccionar esse tipo de fibra há 12 mil anos atrás, gente. Isso é tempo para um fucking caralho, né? Aí eles falam assim que em 1936, a etimologista e antropologista polonesa Sula Bennett, né, ela sugere que o termo bíblico, tem um termo bíblico daí, isso é do Antigo Testamento, né? O termo é canebosme, acho que é isso que se fala, canebosme, ou canabosme, eu não sei se é assim que se pronuncia, né? Mas se você quiser procurar a palavra, é Kaneh, né, bosme. Aí depois é um traço BOSM, né? Canibosme. Esse daí ela sugeriu, né? Uma mulher sugeriu lá em 1936 que esse termo daí tinha sido traduzido erradamente pelos tradutores do Antigo Testamento, né? Por, como se fosse uma outra planta lá da região da Europa e tal, mas que provavelmente era um negócio que tinha sido utilizado por Jesus Cristo para fazer um óleo lá do caralho, mas que provavelmente teria sido feito daí esse termo canibosmo deveria ser a maconha, tá ligado? E daí eles entram bastante nessa brisa de que, né, muitos dos nomes que a gente dá para várias substâncias são nomes modernos, né? Cada povo, cada lugar do mundo chamava essas plantas por outros nomes, entendeu? Tem que entender que esse termo maconha, né, é difícil saber quando que foi cunhado, quando que se tornou a palavra para definir. E é claro que a maconha é a substância com mais variações de nome, né? Daria para citar, sei lá, 10 nomes. Eu não sei se eu saberia 10 de cabeça, né? Mas enfim, tem muitas maneiras, né, de estar se referindo à planta que a gente conhece, a cannabis, a maconha, né? E daí também, essas coisas que eu tô falando é referente bem àquela questão da histórica, né? Que eles sempre começam, bem dizer, os programas nessa linha para entender, para as pessoas já começarem a entender desde quando que a humanidade conhece a maconha para começar, porque tem muito disso, né? Muita gente acha que droga é coisa nova, entendeu? Droga é modernidade. Psicodélico foi inventado pelo homem. Não, é completamente o contrário, foi inventado por Deus e o homem aprendeu a se relacionar com essas substâncias, né? E depois foi tirada essa sabedoria de nós. Mas enfim, aí eles falam sobre os citas, né, que eu já ouvi falar bastante por causa disso, que eles são um povo nômade, né? Não é sabido muita coisa deles, as únicas coisas que são sabidas a respeito deles são de outras pessoas que não são eles falando sobre eles, tá ligado? Porque nunca foi encontrado assim informações deles sobre eles mesmos, até onde eu sei, né? E os citas, eles eram uma tribo nômade ali e tal, que viviam acho que era toda uma região ali ao redor assim sabe, do que hoje em dia seria assim o Irã, se eu não me engano, sabe? Toda aquela parte ali, essa parte ali quente, né? Enfim, aí, mas falaram que até chegaram a dominar regiões da Índia ao longo do tempo que eles existiram, sabe? Mas eram vários povos diferentes que eram nômades que viviam ali e dizia que era cultural para eles aí, né, o consumo de maconha, né? Era relatado por outros povos, né? Se referiam, falavam, não, esse daí era maconheiraço, né? Então esses citas daí, e esses caras viveram assim desde o período anterior a Cristo até depois de Cristo, sabe? Então era sabido que eles tinham essa. Inclusive tem histórias que, se não me engano, que eram eles que inventaram o haxixe, né? E depois outras culturas do mundo foram aprendendo e até hoje em dia as pessoas sabem como fazer, né? Tem isso aí tudo, né? Depois eles falam a respeito de Shiva, né? Mencionam que Shiva é o deus que é continuamente mais cultuado na história do mundo, né? Shiva começou a ser cultuado antes de Cristo, digamos assim, e não que Cristo seja um deus, né? Porque no cristianismo eles não, mas digamos que desde que começou o culto a Cristo, também começou o culto ao Deus cristão, né? Porque as duas coisas andam juntas, praticamente, né? Mas desde antes do culto de Jesus Cristo já existia cultos a Shiva e nunca, ao contrário de outras civilizações, né? A civilização indiana nunca ruiu, né?
Ela existe até hoje em dia, a gente conhece um país chamado Índia, tem mais de 1 bilhão de pessoas lá, né? Então, o Shiva é o deus que tem sido cultuado há mais tempo no planeta Terra, né? E adivinha, ele é uma entidade relacionada à maconha, muito, muito relacionada à maconha, né? Vários rituais a Shiva envolvem fumar um baseado, né? Vários sacerdotes de Shiva fumam baseado, né? Então a maconha é algo extremamente religioso em vários lugares do nosso mundo, né? Inclusive na história de Buda também assumem que a versão aceita mais aceita do conto deles, né? Descreve que durante o tempo final da vida dele, que ele estava esperando para ascender, né? Alcançar o Nirvana e depois morrer enquanto corpo e viver eternamente enquanto alma, né? Era a única coisa que ele se alimentava por dia era com uma semente de maconha, né? E se vocês se perguntam, sim, a semente da maconha também é muito boa, muito importante, tem muitas coisas boas ali. A maconha realmente ela pode ser apreciada por completo, sabe? Dá pra te cultivar a maconha e literalmente aproveitar cada parte da maconha. Tudo ali tem serventia, tudo tem valor nutricional, tudo tem benefícios, tudo tem formas boas de ser utilizada por nós, né? Enquanto seres humanos. É algo realmente impressionante, né? Nesse programa, cada vez que eles trazem gente para falar a respeito, eles falavam coisas que eu já ouvi, mas né, os pesquisadores sempre estão tão entusiasmados quanto eu fico quando ouvindo essas coisas, sabe? De como uma planta realmente fora do comum, quando se trata na questão de quão útil ela é, o quão benéfica ela é para a humanidade, o quão fácil ela é o cultivo, quanto fácil ela se reproduz. Realmente uma grande, grande ferramenta que foi colocada na nossa mão aí pela natureza, por Deus, e que, né, felizmente é a substância que, digamos, mais tem avançado em questão de alguma mudança de paradigma, né, em comparação aos outros psicodélicos, né. Aí eles mencionam também uma coisa que eu achei interessante, né, que a produção de fibra de cânhamo era comum até a Segunda Guerra Mundial, né? Houve uma grande mudança de paradigma aí, eu repetindo a palavra que eu acabei de falar, não sei porquê, né? E houve essa grande mudança aí, fazendo com que a partir da Segunda Guerra Mundial, ou após a Segunda Guerra Mundial, aí eu não achei bem claro, né, a produção de cânhamo, fibra de cânhamo se excluiu. Até mostraram um comercial norte-americano, só de 1942, falando a respeito sobre fibra de cânhamo e cultivando e mostrando baita assim, uma plantação de maconha mesmo, sabe? Era curioso, eu sei que o proibicionismo já estava rolando nos Estados Unidos, mas por algum motivo o cânhamo ainda era tolerado, né? Hoje em dia nada é tolerado, até onde eu sei, nenhum lugar pode estar produzindo cânhamo. Tipo, acho que nos estados agora que já legalizaram, né, a venda da maconha lá nos Estados Unidos, recreacional, dá pra te cultivar o cânhamo para outras funções também, né? Mas, né, o ponto é que até 1942, lá nos Estados Unidos, eles poderiam estar cultivando cânhamo, né? Até a Segunda Guerra Mundial eles podiam estar cultivando cânhamo de boa, depois foi proibido também, né? Foi tirado de circulação essa ideia. O que é ainda mais estúpido, imagina proibir os manos de fazer corda, velho. Que coisa patética, né, mano? Eu tenho que dar risada pra não sofrer, porque realmente é um absurdo, né? E daí, eles também mencionaram essa coisa que eu já tinha falado um pouco, né? De como é fácil cultivar, de como foi levado pro mundo inteiro, de como, né, pode ser plantado em qualquer lugar do mundo. E fazendo lá dentro aqui pro Brasil, aqui o Brasil considera ser um lugar maravilhoso para plantar maconha em larga escala, inclusive, né? Ah, sim. Aí eles entram numa questão, né, que é extremamente quando se fala de por que que a maconha ainda é boicotada, não dá para ignorar alguns elefantes na sala, né? Como, por exemplo, a indústria madeireira. Aí ele cita a indústria madeireira lá dos Estados Unidos, que ainda, mas aqui no Brasil dá pra gente se relacionar, porque a gente sabe que existe uma indústria madeireira ativa aqui no nosso país, né? Eles mencionam que a indústria madeireira é um negócio multibilionário e emprega mais de 1 milhão de funcionários nos Estados Unidos apenas, né? Então, né, é uma indústria muito estabelecida com muita gente tirando seu sustento já, né? E por que que estão mencionando sobre isso? Por causa que, né, a maconha, por outro lado, peraí, primeiro tem mais um adendo que eu posso falar disso antes de mencionar o lado bom da maconha. Não, mas é que eles falaram também, não se preocupe que o Brasil foi mencionado nesse programa também, né? Nosso país, como sempre, tem reconhecimento internacional, né? Não é porque essa série é gringa que eles não iam falar do nosso grande Brasil, né? Eles falam que nos últimos 30 anos a atividade humana desmatou o equivalente à região da Alemanha na floresta amazônica brasileira. Claro, né? Vocês não esperavam que eu ia falar bem do Brasil, né, gente? Claro que falaram mal, né? E pra quem quer saber, cara, é um pouco mais de 350 quilômetros, né?
Essa é a região da Alemanha e é isso que o Brasil devastou da floresta amazônica nos últimos 30 anos, né? Então eu entendo que é nos últimos 30 anos, né? Entendo que isso é um projeto que está em andamento faz muito tempo e não foi parado de ser colocado, né? Nos últimos 30 anos envolve muitos regimes de muitos governos, de muitos partidos, né? Mas o ponto claro é que ninguém se importa para a floresta amazônica, pelo menos não nossos governantes, né? Enfim, né? A maconha sozinha poderia desestabilizar por completo duas dessas indústrias mais potentes do mundo que existem hoje em dia, que é a indústria madeireira e a indústria farmacêutica. Por quê? Porque a maconha, cultivando a maconha em larga escala, tu pode lidar com todas as coisas que tu estaria alegando que tu precisa derrubar a árvore. A verdade é essa, sabe? E a indústria farmacêutica também tem um monte de outros remédios que são tratados de maneira inferior por remédios que hoje em dia vendem na farmácia, e tu legalizando a maconha e permitindo isso e normalizando isso daí, a maconha rouba esses mercados na hora, sabe? Isso daí eu já vi, e o mais impressionante é que isso também é até pro lado veterinário, eu já ouvi bastante falar de medicina canábica para pet, né? E tem veterinário atuando até aqui no Brasil, né? De uma maneira meio que complicada, porque aqui no Brasil essas questões relacionadas à maconha são muito difíceis de lidar, mas tem um veterinário que fala que eles conseguem, sei lá, trocar 4 ou 5 medicamentos padrão de uma clínica veterinária por um remédio à base de maconha, sabe? Um CBD, né? E é um absurdo isso, entendeu? Como é que tu vai usar um remédio pra quebrar 5, sabe? É o tipo de coisa que tem lobby, tem interesse muito grande em evitar que esse tipo de coisa aconteça, sabe? Por isso que a maconha, mesmo a gente já estando completamente careca de saber do poder incrível que a maconha tem, eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui não sabiam que a maconha, além de ser uma planta, uma medicina, né? Que para o nosso corpo humano, ela também tem muitas serventias além do só ser consumida por nós, em questão assim de sentir os efeitos, né, psicodélicos ou, né, sensoriais no nosso corpo, né? Ela pode ser utilizada para confeccionar e para lidar com várias das nossas questões, né? Depois eles vão entrar demais a respeito daí da questão do efeito da maconha, né? Que é um bagulho que eu poderia estar falando também com as minhas palavras, mas eu vou, né, dar voz ao que foi dito no programa, até porque eu acho que eles fizeram um bom trabalho em trazer um monte de informação pertinente, né? Em primeiro lugar, eles falam que dentro da maconha, né, existe cerca de 400 compostos químicos, né? E desses daí, aproximadamente 100 são canabinoides, né? Entre esses canabinoides tem o THC e o CBD, que são os dois mais famosos que a gente conhece, né? CBD sendo um que é muito famoso pelos seus efeitos, assim, que ele medicinais, sabe? Do jeito que ele ajuda a tratar várias condições, doenças severas e tal. E também, né, para tratamentos, assim, como, por exemplo, para dores, entendeu? Como ele pode ser uma opção muito melhor do que remédios de farmácia para combater a dor, por exemplo, né? Anti-inflamatório, por exemplo, né? E o THC, que a gente conhece como sendo responsável por causar a famosa brisa do baseado, né? Mas então pensa que esses daí são dois canabinoides. Deve existir mais ou menos, talvez, uns entre 83 e 98 mais canabinoides, né? Além disso, tem algumas centenas de terpenos, que terpenos são elementos que estão na planta também responsáveis por causar o cheiro, né, a cor, esse tipo de coisa, né, e também mais alguns flavonoides, né, que são coisas que compõem outras plantas aí e tal. Então a maconha é uma substância muito elaborada, né, ela é muito complexa, né. O THC e o CBD são só dois dos vários compostos químicos que, né, que fazem parte dessa planta. Depois eles entram no sistema endocannabinoide, que é o tipo de coisa que eu já tô careca de saber, mas não custa nada estar reforçando para as pessoas que não conhecem, né? Para quem não sabe, então, o sistema endocannabinoide é um sistema dentro do nosso corpo, exatamente. Nós, seres humanos, temos um sistema, sabe? Temos um sistema endocannabinoide que produz maconha, ele produz os canabinoides ali e tal, e faz as coisas funcionar, né? Ele é uma parte do nosso corpo, assim, que ele seria, digamos assim, o maestro, sabe? Ele está relacionado a equilíbrio de várias coisas, assim, de várias funções do nosso corpo, né? Então não é à toa que quando tu usa a maconha, né? As pessoas dizem, costumam dizer que tem aquela sensação de conforto, né?
de vez em quando muita gente não sabe como explicar, mas simplesmente tu sabe que tá se sentindo bem, tá sentindo, nossa, eu tô confortável, tá me sentindo de uma forma agradável, né? Essa sensação de conforto é natural mesmo, porque o que a maconha vai estar fazendo, ela vai estar te equilibrando de várias formas, né? E é por isso que ela tem esse resultado milagroso em várias doenças que outras substâncias não têm, né? Porque várias dessas pessoas que têm aquelas reações muito ruins, reações motoras, como por exemplo convulsões, né, epilepsia, tipo, vários desses tipos de problemas, sabe, a maconha combate de uma forma que parece sobrenatural, sabe? Se tu vê a diferença que os remédios à base de maconha, à base de CBD, né, tem. E hoje em dia também é sabido que tem muitos remédios que funcionam melhor full spectrum, né? Que no caso, durante muito tempo houve muita. Ainda tem, né? Ainda tem muito estigma em cima do THC, né? Muita gente fala como se o THC fosse o lado ruim da maconha e tal. Só que hoje em dia, com mais avanços, com mais estudos, tem muitos, né, dados mostrando aí que em vários tratamentos para várias pessoas, se elas consumirem a planta em full spectrum, sabe, em vez de só um óleo de CBD isolado, algo desse tipo, né? Vai ter um resultado ainda melhor, ainda mais positivo. Mas é sempre muito polêmico essa questão aí da brisa, sabe? Para muitas pessoas e tal. Sempre foi o teto de vidro da maconha, só que hoje em dia tem gente mostrando, olha, então, o barato não é ruim, entendeu? Inclusive ajuda, né? Então nós temos esse tema no canabinoide, entendeu? E existe essa planta que se comunica diretamente com ele, tá ligado? É como se é algo que nós produzimos e Deus fez uma planta que a gente pode cultivar e que se tu consumir, ela vai ainda lidar melhor ainda com esse negócio. Ele vai te ajudar a equilibrar coisas que talvez dentro de ti não esteja muito bem. Aí eles falaram que isso te ajuda até em sistema imunológico, sabe? A se proteger, a reorganizar alguma forma, alguma coisa dentro do teu organismo que esteja precisando assim, de um balanceamento, sabe? Então é realmente impressionante, né? Eles falam em questão assim, da questão assim da larica, né? A famosa larica, que um dos efeitos clássicos das pessoas que fumam baseados eu sinto vontade de comer, entendeu? E isso é verdade, né? E daí eles falam que como se alimentar realmente é uma questão assim, uma função básica e como muita gente não entende como essa questão de estar se alimentando é algo positivo, sabe? Por que que a maconha ela é utilizada em tratamento de várias doenças e ela ajuda de várias formas, inclusive nessa questão do apetite, entendeu? O que muita gente fala de vários medicamentos que vão fazer o tratamento de uma doença, por exemplo, é que eles tiram o apetite, tiram a fome, sabe? Então, utilizar a maconha, inclusive, para ajudar em algum tratamento específico, sabe? É tipo, por exemplo, essa questão de que tá lidando com quimioterapia, por exemplo, sabe? Que é o caso mais clássico, sabe? Por que que o tratamento com medicações, né, à base de maconha costuma ser legal para lidar com gente que tá enfrentando câncer, entendeu? Porque vai ajudar a pessoa a se sentir melhor, vai ajudar a pessoa a sentir vontade de se alimentar, ela se alimentando melhor, ela se alimentando bem, entendeu? Em vez de ficar sem apetite, sabe? Então, esse daí é outro exemplo de uma coisa que pode ser muito boa, né? Muita gente também pode levar para o lado ruim, né? Pode achar que, tipo assim, mas eu vou ficar com uma compulsão alimentar, mas não é necessariamente a compulsão alimentar, né? Se tu tá comendo merda chapada, é porque tu estaria comendo merda sóbrio também, né? Tu pode usar a tua vontade de estar se alimentando para comer algo legal, para comer algo bacana, né? Para estar, enfim, consumindo alguma coisa que vai ser boa pro teu organismo de modo geral, sabe? Então, né? Eles entram nessa questão assim, da larica, que é um dos efeitos clássicos, né? Da pessoa que ingeriu a maconha, né? E depois daí, passando de mais para os efeitos mais assim não digo difícil de explicar, né? Mas daí pessoas que já consumiram a erva assim estavam conseguindo entender melhor que a maconha é uma droga realmente assim sensorial, sabe? Ela não é que nem outra substância que faz tu enxergar, ver coisas ou se transportar para uma outra dimensão, né? A maconha vai fazer com que mude a questão assim de como tu tá. Ah, tu vai se relacionar com o que tu ouve, com o que tu toca, com o que tu vê, com o que tu pensa, sabe? Realmente ela te permite alcançar uma nova perspectiva, eu diria que até com maior profundidade, sabe? E te permite apreciar, se relacionar melhor com as coisas, sabe? Pra mim, pelo menos, essa é a sensação que eu tenho. E eu, antes de conhecer a maconha, né? Pra quem não se lembra, ou pra quem não sabe, eu só fui conhecer a maconha com 23 anos de idade, o que pra mim é algo muito bom, pra mim é algo muito legal. Eu acho que faz muita diferença, né? O fato de que eu conheci ah,
a erva, assim, mais tarde na minha vida, acho que mudou muito a relação que eu poderia ter tido com ela se eu tivesse conhecido na adolescência, que nem muita gente conheceu. Então, né, eu sou muito grato por ter conhecido mais tarde, né, e eu já considerava uma pessoa aberta, já me considerava uma pessoa que tentava ir contra, tipo, como posso dizer assim, que tentava não me deixar acreditar em coisas que eu acho que não eram positivas, entendeu? Tentava querer experimentar as coisas, a querer me permitir fazer as coisas, entendeu? Eu já tinha uma mente e já era tentava ser aberto para assuntos, entendeu? Tentava ter uma mente aberta, a famosa mente aberta, sabe? Todas essas coisas daí já faziam parte de mim. Então, eu que já não era uma pessoa com essas convicções contra isso, quando eu comecei a utilizar o baseado, quando eu comecei a usar maconha, eu já pensei pra mim assim, nossa, eu tô conseguindo, assim, ser mais eu mesmo, tô conseguindo explorar mais lados de mim, eu tô conseguindo mais me aprofundar em coisas, em pensamentos, em reflexões, em sentimentos, em sensações, em percepções, sabe? Eu já sentia que eu conseguia extrair um lado mais positivo da minha vida, da minha rotina. E daí, então, eu sei que uma pessoa que seja mais, que fosse mais limitada do que eu, sabe? E quando eu digo limitada, realmente assim, é de crença, sabe? A pessoa não se permitia a se envolver, ela não permitia se envolver com uma música, não permitia se envolver com um filme, não permitia se envolver com um pensamento, com uma ideia, não se permitia ser criativa, né? Porque eu já era escritor antes de fumar um baseado, sabe? E eu já sempre tinha ouvido as histórias de que maconheiro é muito criativo, maconheiro tem muita ideia. E eu já me achava uma pessoa muito criativa antes da maconha. Honestamente, nessa questão eu não posso dar crédito, né? Pra erva, eu não posso dizer que a maconha me fez criativo, né? Porque eu já era muito criativo antes disso, mas a maconha ela me ajuda a explorar todos os outros pontos da minha vida com maior clareza, então me permitindo eu me aprofundar em outros pontos da minha vida, com certeza vai fazer com que eu consiga ser mais criativo na hora que eu estiver criando, né, as minhas histórias e tudo mais. Então, né, tá me dando sede, só que eu não quero parar de gravar, então vocês vão ter que me. Daqui a pouco eu vou dar uma pausa pra tomar um golinho d'água, mas, né, me perdoem, faz parte, né? Por que que me deu sede? Porque eu tava fumando, claro, né? Essa é outra coisa que a maconha fez boa pra mim. Hoje em dia eu bebo muito mais água, né? Porque a maconha deixa o cara com a boca seca, né? Então, hoje em dia eu bebo água pra caralho. Então, isso é uma coisa boa, né? É saudável beber água. Então, pera aí que eu vou tomar uma aguinha. É sim, coisa boa, né? Daí, antes a gente no programa, eles entraram numa questão assim, mais profunda do uso da maconha, sabe? Que talvez muitas pessoas não saibam que existe, né? Mas o efeito da maconha que ela vai ter no teu corpo, ela muda pra caramba. Não só também pela quantidade, né? Claro que se tu fumar maconha pra caralho, tu vai sentir efeitos muito mais fortes, né? Isso daí é óbvio, né? Mas outras coisas que variam a experiência que tu pode ter com a maconha tem a ver com o ambiente que tu tá utilizando, né? Com a intenção que tu tá utilizando, sabe? Essas coisas afetam de verdade, sabe? O lugar que tu tá, a intenção que tu tens. Eu particularmente sei isso porque, por exemplo, eu uso a maconha de uma maneira muito introspectiva, sabe? Dentro da minha casa sozinho. Mas ao mesmo tempo, eu não tenho problema de usar maconha num espaço assim, numa festa, sabe? E eu sei que o que a maconha vai fazer comigo nesse tipo de ambiente, sabe? Eu sei que tipo de coisa. Eu sei o que eu quero que a planta me ajude a alcançar, sabe? Que é uma desenvoltura, é uma capacidade maior de falar as coisas e não me, sabe, não me julgar e querer me envolver nos papos, querer participar de uma conversa, querer, sabe, assim, sabe, criar um clima, participar de alguma coisa que estiver rolando, sabe? Eu vou querer, sabe, de uma maneira muito diferente que outra substância, como por exemplo assim o álcool, sabe? Tem até aquele comparativo de que tanto o álcool quanto a maconha, eles te fazem ser mais desinibido, sabe? Só que eu diria que o álcool, pelo menos em mim, faz meio que talvez eu perder um pouco uma noção, sabe? Para algumas questões pode ser útil, né? Eu já utilizei álcool, por exemplo, para querer ter uma mais facilidade pra flertar, pra dar em cima de alguém, por exemplo, e tudo mais. Também pra dançar. Já me diverti muito as coisas do álcool, né? Eu não quero falar mal do álcool só porque hoje em dia eu não sou mais tão chegado assim, e nem quero, né, que pessoas que usem bebida alcoólica pra se divertir se sintam mal, até porque eu ainda bebo. Ocasionalmente, né? Não é a mesma relação que eu tenho com a maconha. Só que, de certa forma, a maconha também me permite ser mais eu mesmo, só que eu não acho que eu, tipo, digamos que nada que eu vou falar quando eu tô chapado vai fazer eu me sentir vergonha, sabe? Digamos assim, simplesmente vai fazer com que eu me importe menos, sabe? Tipo assim, isso passou pela minha cabeça e eu sei como falar isso de uma maneira,
legal, sabe? Talvez não fique legal, talvez fique meio papo tipo chapado, mas isso aí eu não tô me julgando, sabe? Eu não me importo muito o que que a outra pessoa vai estar falando, se eu sei que a minha intenção é de boas, a minha intenção não é de ofender, não é de criticar, não é pra de incomodar ninguém, sabe? É simplesmente criar uma conversação ou expor um pensamento, uma ideia divertida, nem que seja, sabe? Então eu acho que a maconha tem essa característica, sabe? Ela é uma droga mutável, sabe? Tu pode usar tanto sozinho pra curtir uma experiência, como por exemplo, sei lá, eu posso usar, uso pra trabalhar, né? Pra escrever. Eu consigo escrever chapado de boas. E não sou só eu, né? Tem várias pessoas, vários profissionais de várias áreas, né? Atletas, músicos, artistas, gente que também trabalha até com um trabalho assim de digitação, sabe? Já vi gente que trabalha fazendo planilha e gosta de trabalhar chapado, gente que trabalha fazendo cálculos e gosta de trabalhar chapado. Então, né, é uma droga que pode te ajudar até para criar foco e também para aproveitar melhor uma música, aproveitar melhor um filme, aproveitar melhor uma refeição, aproveitar melhor uma experiência sexual, sabe? E aproveitar melhor em grupo, aproveitar melhor sozinho. É uma droga que ela tem essa característica que nem todo psicodélico tem, que ela se muda realmente de acordo com o ambiente, com a intenção. Ela serve para potencializar várias experiências, sabe? Mas enfim, eu entrei nessa explicação longa para dizer que eles disseram que, né, que utilizado no ambiente certo, na intenção certa, parte do efeito da maconha pode até imitar, né, a ayahuasca e o psilocibino, sabe? No sentido de que elas podem realmente te ajudar a desconstruir uma ideia que tu precise retrabalhar, sabe? E eu realmente já acreditava nisso antes, e eles estarem falando isso faz com que eu acredite ainda mais, sabe? Né? E daí eles entraram assim numa, num raciocínio que, tipo, né, numa mente mais torta, eu poderia até falar que basicamente é a confirmação daquela velha história de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas, né? Por causa que parte do raciocínio que eles estavam que eles expuseram na parte a seguir, que veio desse comentário daí que ela pode imitar a ayahuasca, psilocibino, falaram que a maconha ela pode ser uma ponte para outras experiências psicodélicas, né? Por isso que eu falei que podia ser assim, a porta de entrada para outras drogas, né? Por que que eles falaram isso? Porque, né, em primeiro lugar, a maconha é mais gentil com o corpo, né? Tem em primeiro lugar tem aquela grandíssima máxima, né, de que a maconha não causa overdose, e ela não causa, né? O máximo que a maconha vai te fazer passar é realmente tu vai dormir, né? Se tu fumar mais maconha que tu pode aguentar, tu vai só ficar capotadão depois de dormir, e é isso aí, né? Então, e ela vai ser expelida do teu corpo, entendeu? Tu não vai ficar, enfim, tu não vai ter lá grandes problemas depois, assim, e tal, né? A verdade é essa, então ela pode ser o tipo de planta que tu vai se acostumando em questão de dosagem, quanto que tu pode consumir e tudo mais, tu vai adquirindo, assim, uma certa tolerância também à substância, sabe? E daí falaram que é o tipo de coisa que como tu conhece o estado de ter a tua percepção alterada pela maconha, depois tu vai aprendendo a lidar com esse estado de percepção alterada e vivendo tua vida de forma normal, sabe? Um dia daí, se tu quiser experimentar outra substância, como por exemplo, assim, um cogumelo, né? Tu já tem uma noção desse tipo de coisa, sabe? Em questão de dosagem, em questão de o que que é diferente do teu estado de sobriedade, o que que tu tá sentindo que é novo, que tu nunca tinha sentido antes, sabe? Então, né? Mas daí indo para aquela máxima, né, aquela frase do a maconha pode te dar para outras drogas, eu particularmente, né, considerando o quanto que eu penso a respeito dessa questão de substâncias, né, é aquela coisa que eu já falei aqui algumas vezes nesse tipo de programa dessa série, né, esse tipo de pensamento é enraizado naquela história de que manter-se sóbrio o tempo inteiro, a vida toda, enquanto tu viver nesse planeta, é importante. É uma coisa boa, é um motivo de orgulho, né? E quanto mais tu estuda, mais tu pesquisa, mais tu vê a respeito, mais tu ouve, mais tu lê, sabe? Mais tu realmente vai atrás de informações a respeito de substâncias psicodélicas, tu vai vendo que, cara, essa noção de que a gente tem que ser sóbrio o tempo inteiro é super moderna, sabe? Isso não era, nunca foi regra, sabe? Simplesmente é a questão, né, de tu entender o que cada substância faz contigo e como é que tu deve utilizar com responsabilidade, né? E essa série sempre fala disso, ela sempre, tanto é que aqui eles estão falando de um uso mais forte ainda da maconha, mais potente, além do tradicional ficar chapado, que eu confesso que são as coisas que eu uso ainda. Então, claro que são
tem toda uma questão assim química dentro de mim, que eu sei que a maconha age dentro de mim e tal, eu sei que ela me dá o conforto, me ajuda a lidar com coisas como ansiedade, né? Eles vão entrar mais a respeito assim nesse lance de clareza mental, então eu não vou me aprofundar muito aqui agora, né? Mas enfim, então, né, a porta de entrada para outras drogas, sim. Ah, brincadeira, né? Aí também fala que a maconha pode ser usada regularmente, né? Ao contrário de várias outras psicodélicas que normalmente tu não pode usar regularmente, porque, sei lá, tu não tem tempo livre, sabe? Tu tem uma rotina, tu tem uma vida. O baseado, tu pode fumar teu baseado e viver a tua rotina normal, sabe? Claro que não é primeiro dia, né? Tu não vai, tipo assim, tu nunca fumou um baseado, tu não vai se acordar 8 horas da manhã, fumar um bag e ir pro trabalho, né? Não é recomendado. Mas eu quero dizer que conforme tu for conhecendo a planta, é totalmente possível tu fazer o que tu quiser, né? O exemplo disso, né, o Carl Sagan era maconheiro. Vários atletas que estão ganhando medalha de ouro nas Olimpíadas aí podem ter certeza absoluta que eles são maconheiros também, sabe? É muito comum, faz muito uso assim, né? Tá, agora aqui tava a anotação falando de como faz diferença na forma que é ingerida a mentalidade e o ambiente, mas isso já falei, né? É muito versátil, né? Depois, outros efeitos daí que a maconha tem no nosso organismo, eles falam, né? Que pode induzir a visuais, que é basicamente aquilo que eu já descrevi com mais profundidade aqui pra vocês, né? Eu sei que a minha mente pode me fazer enxergar coisas, mas eu sei que são vislumbres dentro dela, sabe? Não é nada que eu tô realmente enxergando na minha frente. Pode causar euforia, da euforia seria aquele estado assim de alerta, diversão de uma forma positiva, sabe? A euforia gostosa nesse momento que eles estão falando, né? O relaxamento, que é uma maconha também bem famosa por isso, né? Que muita gente, inclusive, parte do estigma do maconheiro é que o maconheiro era preguiçoso ficar parado, o que não é verdade, né? Tem várias. Né, isso daí entra na questão de strain, tipo diferente de maconha, né? Pra quem sabe disso, mas tem uma parte, uma família de plantas de maconha, né? De cannabis sativa, no caso, são as que vão te fazer ficar com energia. Tanto é que atletas consomem maconha, né? Tu vai dizer que o atleta é preguiçoso, aí tu vai estar meio, né? E depois eles falam também que até pode aumentar o foco, que também a gente tinha comentado aqui a respeito, né? Daí eles também comentam brevemente o tipo de efeito colateral que a maconha pode causar, que é, por exemplo, causar ansiedade, né? Eu particularmente já tive experiência que a maconha me causou ansiedade, sim, entendeu? Eu geralmente uso para combater a ansiedade, mas já tive vezes que a maconha me fez sentir com maior ansiedade, daí geralmente é uma coisa que eu aproveito para, né? Ah, vou dar uma pausa, vou ficar de boa, vou ver que, né, vou aproveitar que se não me sentir bem dessa vez e vou usar uma hora que eu já esteja com a cabeça mais pronta para sentir bem, né? Aí eles falam da paranoia, né, que também é outro sentimento que tu pode ter, que é pensamento que vai acontecer alguma coisa ruim, algo pode dar errado, esse tipo de coisa, né? Que também a maconha pode causar, e perda de memória recente, né? Que é exemplo daquela coisa do. É que tem gente que fala que o maconha esquece de tudo, né? Vocês podem ver que eu tenho uma memória boa, pelo menos eu acredito ter uma memória boa. Várias vezes que eu tô puxando coisas do meu passado, eu consigo me lembrar de várias coisas da minha vida, do meu tempo, de várias épocas, e quando eu comecei a fumar maconha não mudou isso. O ponto é que a perda de memória recente é coisas que, tipo assim, no momento que tu tá fumando baseado, ou 10 minutos depois de ter fumado baseado, sabe? Tu realmente pode esquecer de alguma coisa ali do teu imediato, sabe? É tipo assim, bota uma chave num lugar, aí depois, tipo, caralho, onde é que eu botei a chave, sabe? Então, sim, esse tipo de coisa também pode acontecer. Esse tipo de lesada básica, sabe? Que é a perda de memória recente. Então, não é como se tu fosse perder memórias do teu passado, tipo, ai, me esqueci do dia que eu casei. Não é isso, caralho. Mas, né, de vez em quando alguma coisa ali, tipo, tu tá, mas, vou fazer isso aqui e tal. Mas de vez em quando é divertido, né? Eu vou dar um exemplo aqui, vou dar contrapontos, e não é, isso daí não é pra, como eu posso dizer assim, esconder os problemas que a maconha pode causar, e também não é incentivar ninguém a fazer consumo, isso aqui não tem nada a ver com isso, é explicar como eu me relaciono com essas questões, porque realmente eu gosto de tentar tirar bom momento de qualquer coisa, sabe? E a verdade é que eu confesso que, né, o efeito da ansiedade e da paranoia são clássicos da bad trip, entendeu? Que seria bad trip? Seria quando tu for um baseado, né? E a experiência não foi boa. Claro que dá pra ter bad trip com outras coisas, né? Mas, né, ao contrário de quase todas as substâncias que eles falaram nesse programa, nessa série, né? A maconha é a única que eu tenho uma certa experiência de uso, assim, né? Enfim, eu até confesso que esse lance de ansiedade, paranoia, a paranoia é mais do que a ansiedade. A ansiedade realmente costuma ser um bagulho mais desagradável. Mas a paranoia, eu confesso que, principalmente depois que eu volto a ficar sóbrio, eu me divirto bastante. Eu fico assim, mano, olha só como eu consegui criar uma situação lúdica, sabe? Eu consegui criar uma narrativa paranoica na minha cabeça que me divertiu, porque me distraiu, fez com que eu
conseguisse dar atenção pra uma possibilidade que com certeza eu não estaria dando se eu tivesse sóbrio. Então a verdade é que até a bad trip eu consigo considerar algo positivo, ó. Tá caindo chuva, acho que é o primeiro programa que eu vou gravar com chuva. Espero que não esteja atrapalhando o áudio. Provavelmente não, né? Isso daí foi um pouco paranoico da minha parte. Né? Então isso daí eu acho interessante, sabe? Honestamente, pra mim, até paranoia, assim, tem histórias, assim, minha que eu sei que, tipo, mano, eu viajei a full com um bagulho que não tinha nada a ver, mas depois que eu fico sóbrio eu dou muita risada, eu penso, cara, foi divertido, sabe? Então, confesso que eu não tenho muito problema com bad trip. E tem outras questões também, né, que eles até falaram que para várias pessoas, certos pensamentos mais tristes ou mais sombrios durante uma experiência com maconha, não necessariamente é ruim, porque a pessoa encara que nem ela teria tido um pensamento dessa vibe, sabe, melancólico quando ela estivesse usando um cogumelo. E eu já chorei chapado, sabe? E geralmente eu não me importo, porque é aquela coisa que eu não me importo de chorar sóbrio também, sabe? É o tipo de coisa que, tipo, eu não me incomodo da minha mente estar me levando a pensar, pensar certas coisas e que essas coisas me façam sentir mal. Porque se ela tá fazendo eu me sentir mal é que tem alguma coisa que eu tenho que investigar, sabe? Então, se eu fumo um baseado em vez de me sentir bem, eu pensei em alguma coisa que me fez chorar, que me fez ficar triste, eu não me importo, entendeu? Eu não fico assim, tipo, ah, que ruim, que ai, que olha o que a maconha fez comigo, eu não levo pra esse lado, sabe? Realmente fico assim, tipo, bom, se eu fumei e pensei nisso, é que é um negócio que eu tinha que pensar a respeito, sabe? Que eu tinha que digerir, sabe? Então, eu realmente levo para esse lado, assim, eu encaro essas coisas como até experiências positivas, né? E sobre a parte de perda de memória recente, eu confesso que algumas coisas legais é que de vez em quando tu encontra comida, né? De vez em quando tu prepara alguma coisa, ou tu deixou alguma coisa guardada pra comer e tu não se lembra. Realmente, tu vai lá, tu fuma teu baseado e quando vê tu abre a geladeira e tem alguma coisa ali, um doce, um lanche, tu fica, caralho, comida de graça. Que não, né? Mas ainda assim é divertido, cara. A surpresa é a mesma coisa, sabe? Porque se tivesse sóbrio, tu não teria se esquecido daquela boia. Mas como tu preparou a tua comida, tu comprou um lanche, comprou um doce, deixou guardado pra mais tarde, sabe? Pá, vou guardar pra mais tarde depois do baseado. Aí tu fuma um baseado, tu se esquece real do doce, e quando tu chega lá, tu abre a geladeira, tu fica, mano, olha que sorte, que presente que eu encontrei de mim pra mim mesmo, né? Aí eles entraram mais a respeito da questão assim de maconha para atletas, né? Inclusive teve um cara que ele é um atleta extremo, ele que tava dando uma declaração, né? Ele é um maluco que ele faz um monte de coisa doida, sabe? Basicamente isso aí. Porra, não sei se esse programa tá ficando meio longo, mas também agora foda-se, né? Né? Então, ele é um cara que faz praticava seus esportes extremos e tudo mais, e daí ele falou que a maconha, ele começou a usar a substância com CBD e ajudava ele muito, né? Ele falou sobre, tem uma questão muito boa para atletas que, principalmente para e também pra gente que faz musculação, né? O pessoal que é de academia deve conhecer muitos maconheiros por causa disso. Por causa que a maconha é um relaxante muscular, digamos assim, só que ele não é anti-inflamatório, entendeu? Porque o anti-inflamatório, ele não é os pessoal que tá querendo fazer hipertrofia, eu acho que é assim que se fala, né? Espero não estar errando, porque eu não sou cara de academia, como qualquer pessoa que já me viu sabe. Então, né? Mas pra fazer o músculo inchar, tá entendendo? Tu não pode tomar um anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório vai estragar o teu dia, sabe? O treino teu tem que deixar inflamar. Só que a maconha, ela não tem isso, entendeu? Ela é um relaxante muscular. Ela vai resolver a questão da tua dor por uma questão mais, assim, relacionada a quimicamente, sabe? De neurotransmissores, vai fazer teu corpo lidar com aquela dor, com aquele inchaço, de uma maneira que não vai atrapalhar teu treino. Então é por isso que muita gente gosta, entendeu? Ajuda bastante, entendeu? E não é aquela coisa, várias vezes assim, o pessoal do UFC, por exemplo, né? Foi um dos primeiros que lutaram pelo direito de fumar um baseado e não ser pego em antidoping, sabe? Por causa que o cara tá com a cara toda detonada e ele quer pegar e ele quer sair da luta e já começar a fumar o baseado dele, já puxar um vape dele, ele queria poder, né? Pra, porra, o cara levou um socão na cara, tá com o rosto fudido, deixa ele fumar um baseado, caralho, né? Então é uma maconha muito boa pra atletas, né? Mas esse mesmo cara daí, esse atleta dos esportes extremos, ele fez uma declaração de que depois que ele conheceu lá a planta com THC, ele descobriu que isso estava ajudando ele criativamente, daí ele descobriu que a maconha era boa por inteiro. Ele falou, bom, tava me sentindo mais criativo, mais vontade de escrever, tendo ideias que eu nunca tinha tido antes, sabe? Depois de puxar o outro cara daí pra dar uma declaração e o cara falou um bagulho que eu acho muito interessante, sabe? Que ele falou que é a questão da clareza mental, que ele disse que é a parte que ele mais gosta do uso da maconha, que também eu concordo que seja, entendeu? A maconha realmente me ajuda a lidar com essa questão de ansiedade, sabe? E talvez ela também faça benefícios que eu não tenho noção, porque eu consumo, né, quando eu tô tendo condições, né, de estar
tendo acesso, eu consumo praticamente diariamente, né? Então, é o tipo de coisa que pode estar dando alguns benefícios, né? Como, por exemplo, aquela questão de sistema imunológico e tudo mais, e me manter equilibrado em várias coisas regularmente, e eu não noto, sabe? Mas a questão, assim, de clareza mental, que o maluco entrava assim bem na questão, assim, de diminuir os auto-julgamentos, sabe? E isso, com certeza, é muito importante pra mim, sabe? Ao longo da minha vida, eu sempre tentei ser uma pessoa que não tinha muitas crenças limitadoras, sabe? Que não que inventava desculpas para não correr atrás das coisas que eu queria, sabe? Eu sempre tentei não ser essa pessoa. Mas eu confesso que conforme eu fui envelhecendo, entendeu? E meio que é natural, né? Pra quem não sabe, essa é uma das razões de por que as pessoas não devem consumir drogas de modo geral durante a infância, digamos assim, e nem a juventude, né? Porque o teu corpo já tá fazendo, ele já tá produzindo, ele tá fazendo reações muito mais rápido, né? A criança é mais feliz. Não é à toa. Se tu pensa, eu parecia que eu era mais alegre. Não, tu era mesmo. Quimicamente, tu era mais privilegiado, sabe? É por isso que não precisa droga. A criança não precisa usar droga pra ser alegre. Ele não precisa, ele tá de boa. Só que conforme a gente vai envelhecendo, né? E eu me incluo nisso, foi ficando cada vez mais difícil não ter essas crenças limitadoras, sabe? Foi ficando cada vez mais difícil ter ânimo pra me levantar, pra encarar, pra fazer as coisas. E de vez em quando eu via que eu tava arrumando desculpa que outras pessoas dão pra si mesmo, sabe? Que são desculpas legítimas, sabe? São críticas, são ofensas, são questionamentos, são pensamentos errados que a gente tem sobre nós mesmos o tempo inteiro, sabe? São, enfim, todo mundo aqui deve saber bem do que eu tô falando, se usar a sua, né, se for criativo na hora de refletir sobre as minhas palavras, né? Então, realmente, eu acho que a maconha ajuda a diminuir as minhas autocríticas, meus auto-julgamentos e voltar para minha mentalidade padrão, que é de por que não, sabe? Que eu sempre tive, né? Mas chegou um ponto da minha vida que eu achei que tinha menos, né? E eu vi que com a maconha isso daí me ajuda a ter disso de novo, sabe? Por isso que várias vezes eu me acostumei, antes de gravar um programa, eu fumo baseado porque eu sei que eu vou falar as coisas que o quê? Com mais naturalidade, na questão de que, tipo assim, passou pela minha cabeça, eu vou estar externalizando, sabe? Que nem aqui, eu tenho um roteiro basicamente do que eu vou estar lendo, mas eu não tô com tudo, isso aqui é escrito, né? Pelo amor de Deus, imagina se eu tivesse escrito palavra por palavra do que eu tô falando aqui pra vocês. É muita baboseira, né? Mas então, né? Eu simplesmente aproveito que eu tô chapado, eu vou com fluxo, entendeu? E simplesmente vou mandando vir aí sem ficar me preocupando com porcarias que eu estaria pensando se eu tivesse sóbrio, tá ligado? E daí eles dão uma breve menção ao tal de Reefer Madness. Se vocês pesquisar esse termo, Reefer Madness 1936, vocês vão encontrar, né, os vídeos que já estavam rolando do proibicionismo da maconha nessa época, que eram os mais absurdos, né? Que era tipo aquele. Eu já conhecia o clipe do maluco pulando pela janela, sabe? Realmente aqueles. Coisas assim, patética, 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 patética. Hoje em dia que a gente sabe o que a maconha é de verdade, quando tu vê o tipo de comercial que a, o governo norte-americano veiculava para tentar convencer as pessoas de que a maconha era algo do diabo, sabe? Sendo isso tudo era por razões de quê? Racistas, xenófobas, né? Esse proibicionismo em cima da erva sempre teve essas questões. Cada lugar do mundo usava a maconha para segregar algum povo, ou alguma etnia, ou alguma coisa desse tipo, sabe? Lá nos Estados Unidos, eles marginalizavam os negros, os mexicanos, né? Esse tipo de coisa, a marihuana e tudo mais. E aqui no Brasil também era o que eram os negros, os índios, né? Era esse tipo de povo. E depois, de modo geral, as camadas mais pobres, né? De forma mais abrangente, digamos assim. Né? Aí eles entram na questão assim, da maconha ritualística, né? De que para nós hoje em dia é muito difícil estar associando, né? Assim como todas as outras drogas que são comentadas aqui nesse programa, com a maconha também, né? É muito difícil estar relacionando a maconha com rituais, né? Eu particularmente não conheço cultos que falem que permitem que as pessoas façam uso de maconha durante o ritual, mas, né? Não podemos esquecer que a maconha foi sim utilizada em cultos religiosos durante muito tempo, entendeu? Só que esse proibicionismo, que é um movimento muito moderno, fez com que as pessoas tivessem muita vergonha de voltar a esse tempo, sabe? De reassociar a erva com uma prática religiosa. Mas ela era, né? Outros efeitos característicos da maconha era sempre que eles mencionaram isso logo no final, né? Podia ter comentado isso lá acima, né? Que é a famosa distorção de tempo, né? Principalmente a pessoa que não está acostumada a consumir maconha, quando ela começa a fumar um baseado, ela vai achar que os
os minutos dela estão durando muito mais do que durava normalmente, né? Depois que tu tá fumando um certo tempo, tu meio que se acostuma, daí tu tá naquele ritmo, sabe? Tu já espera que o tempo vai passar devagar e quando tu vê que o tempo passou devagar, tu não tá surpreso por isso, né? E daí, se caminhando pra conclusão, eles voltam daí pra um pique meio histórico, né? Primeiro eles falam sobre algumas tribos do Congo, né, que são algumas das mais antigas dessa, que ainda estão vivas hoje em dia, que já fazem uso da maconha há muito tempo, né, como por exemplo os pigmeus. Para quem se lembra, os pigmeus eu já falei deles a respeito, né, no programa sobre o Mokele Mbembe, lá sobre a criptozoologia ainda, que por algum motivo é um dos meus programas com maior audiência, né, vai saber por quê, né, e os pigmeus, né, eles usam maconha desde sempre e eles dizem que foi utilizada, que foi dada a eles por Deus, né, para que eles fossem saudáveis e felizes. E que eles usam essa maconha, né, desde o início dos tempos. Provavelmente isso quer dizer desde o início da vida deles, da história deles, sabe? Então é uma tribo que está lá estabelecida às margens do rio Congo há muito tempo, né? E eles usam maconha há tempo demais, né? Deixa eu tomar mais um golinho d'água, perdão, peraí. Coisa boa, água, gente. Tomem água. Água do caralho, porra. Enfim. Aí, né? Aí depois eles falam na China também, né? Eles mencionam que a maconha foi introduzida na cultura chinesa na mais antiga farmacopeia conhecida pela humanidade, sabe? Que foi feita pelo imperador Shen Nung, que ele falou, botou a maconha na farmacopeia dele, né? E disse que era uma planta muito foda, muito pica, que ajudava em vários problemas que ela realmente ajuda. Hoje em dia, os médicos contemporâneos concordam com, né, com o famoso imperador Shen Nung, que é uma figura quase lendária. Esse daí, ele existiu de verdade, né? Mas ele também é um cara que ele foi tão importante para nossa noção de medicina que o maluco era brabo, hein, meu? Vamos falar a real, né? Depois eles mencionam, né, que é utilizado também por monges taoístas, ou pelo menos era utilizado por monges taoístas, inclusive para fazer projeções astrais e o caramba, que eu fiquei bem interessado. Eu vou te dizer que eu só uso a maconha para essa questão de rotina dia a dia, eu nunca experimentei utilizar ela para uma questão mais espiritual, mas talvez valha a pena tentar dar uma olhada nisso, né? Eles mencionam também a maconha na Índia, que eu acho que eu já mencionei, eu já falei algumas vezes a respeito sobre isso, porque lá na Índia a cultura com a maconha é muito grande, é muito antiga, né? Tem aquela bebida bang que eles vendem lá, sabe? Que é uma mistureba que vai entre maconha e várias outras coisas, que é uma bebida que dizem que é potente, velho. Tu vai parar lá em Nárnia, que um dia eu vou ter que conhecer, sabe? Vou ter que saber como é que é um bang, né? Daí tem toda essa questão do deus Shiva, que é um dos mais importantes do panteão indiano, né? Acho que é hindu que se fala? Não sei. Agora eu fiquei em dúvida, né? Enfim. E um dos mais antigos, né? E esse, não, ele é o mais antigo cultuado no mundo e um dos mais importantes lá da religião deles, né? E essa entidade é muito vinculada à maconha, então a Índia tem um passado milenar com essa erva, sabe? Pra mostrar que mano, a humanidade e a maconha andam pau a pau. Não se esqueça que, né? Provavelmente ela foi cultivada e utilizada por povos desde muito tempo, e sempre que um novo povo chegava em contato com a maconha, alguém levava, entendeu? Alguém levava, e a verdade é essa, entendeu? A maconha viajou o mundo inteiro, foi para em todos os lugares do mundo, e agora, né? Eles mencionaram de como algumas coisas têm mudado, eles falaram, por exemplo, assim, da questão da Ganja Yoga, né, que são práticas de gente que está relacionando a maconha com o yoga, ou yoga, não sei o que é melhor pronunciar, né? Mas, e que também não é novidade, entendeu? Eles falaram que isso daí é um passado lá da Índia também, entendeu? Que já tinha, lá era muito comum misturar essas duas coisas, e aqui no Ocidente, de uma geral, era proibido, né? Então agora que lá os gringos estão podendo aproveitar já dessa liberação, tem vários lugares lá que estão relacionando as duas coisas, é um lugar que tu fuma um baseado e faz o yoga no meio da prática e tal. E, cara, eu que sou maconheiro, eu entendo que deve fazer todo sentido, deve, se eu fosse fazer yoga, eu preferia fazer yoga chapado também, tá ligado? Eu adoraria fazer esse tipo de yoga, daí com certeza ia ser mais interessante, né? E daí eles mencionam até a respeito da maconha no Alcorão, sabe? Citando que ao contrário o álcool, que é proibido no Alcolão, no Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, a maconha não é, e que tem re-
cultos e chefes religiosos do Islã que fazem sim rituais utilizando maconha, cara, que loucura. Pois é, do Islã eu não sou muito conhecedor, não sei, não conheço profundamente a questão das práticas religiosas, tá ligado? Mas é interessante que até eles têm, né, tem algo assim a se relacionando com a maconha, né? Então, enfim, só pra concluir, né, não dá pra terminar esse programa que foi falado sobre essa erva tão interessante, tão sagrada e tão milenar. E sem falar que, pô, eu moro no Brasil, né, mano? E aqui a situação tá complicadíssima, né? E eu realmente temo que o Brasil possa se tornar, tipo assim, um exemplo no futuro do o país mais radical com relação à maconha, sabe? Que a gente fique num limbo. Porque nós estamos tão atrasados. Eu vejo que ter, tipo, na minha opinião, assim, o Renan é otimista, o Renan é maconheiro que torce para que o Brasil avance em questão assim, de realmente as pessoas poderem fumar um baseado sem encher o saco, de poder comprar maconha legalizada, sabe, tranquila, as pessoas poderem cultivar também em casa, entendeu? Mesmo que seja em pouca quantidade, mas que role um cultivo e que role uma política de educação, de explicar e de, enfim, descriminalizar, de empresas investirem em cultivar pra caramba e começar a mudar essas questões, sabe? E realmente eu não acho que vai rolar nessa década, sabe? Eu acho que talvez, se for acontecer, já vai ser lá bem perto de 2030. Eu não tô vendo mudança pro futuro de agora, o que pra mim já é um absurdo, tá ligado? Eu acho que em 2021, sabe? Pra começar, a maconha ainda ser proibida em qualquer lugar do mundo ainda é um absurdo, sabe? Mas no Brasil específico, que é o meu país, né? O nosso país. Honestamente, eu acho que falta muito pro bagulho avançar. É triste consumir esse tipo de conteúdo, né? Essa série é de 2018, então pensa que essas informações são, né, dessa época lá e tal, né? Mas nisso os Estados Unidos já estavam passando por uma revolução que eles continuam passando ainda, né? E lá eles só estão, né, felizes e avançando, e vários outros países do mundo desde então têm mudado, inclusive países mudaram suas políticas durante a pandemia porque sabiam que o cultivo de maconha ia ajudar a economia do país, ia fazer diferença, e o Brasil segue, sabe, profundamente atrasado e retrógrado, sem qualquer menção de uma política arcaica e violenta e grosseira e racista e que ferra com a população de modo geral, com todo o país é prejudicado, mas tipo assim, né, com certeza quem é mais atingido, né, é a população periférica, e a população periférica em sua maioria são pessoas negras, né, mas tem gente que mora na população, que mora na periferia, né, e é branca que nem eu, né, e é simplesmente, mas é a realidade, tá ligado? Essa proibição faz com que dê muita merda pra um grupo mais específico de pessoas aqui no nosso país, né? Então realmente é muito ruim, sabe? É ruim em todas as questões, em questão de saúde, em questão de segurança, em questão de econômica, sabe? A maconha ser proibida, ser criminalizada, ser perseguida ainda que ela é no nosso país, é muito ruim, é muito broxante, é muito frustrante, né? Mas, né, eu não quero terminar esse programa num pique pra baixo, assim, e tal. Então eu vou encerrar falando de que eu achei muito legal que esse programa falou muito bem da maconha, encheu muito a bola dela, sabe? Eu realmente tava até achando que talvez fosse ser um programa mesmo interessante, ou que eles iam até meio que cagar pra maconha, mas pelo contrário, eles colocaram a maconha num patamar, assim, né? Vários momentos, assim, os pesquisadores estão falando que é uma das grandes plantas de ensinamento e de medicina e de cura e que é vital, foi vital pro avanço da humanidade, sabe? Botaram nas costas da maconha a responsabilidade de vários avanços, de vários progressos, que eu, como maconheiro, concordo que possa ter sido verdade, sabe? Eu acho que realmente é uma das várias plantas, e a maconha ela tem realmente essa função diferente de outras ervas, de outras plantas sagradas, ou de fungos, e o caralho que for, por ser um negócio assim, né? Administrável diariamente. Na verdade, o fungo também era, dá pra fazer tal de microdosagem e tal, né? Mas realmente a maconha ela tem essa função que eu acho muito interessante, e eu realmente acho que na prática ela vai fazer a ponte entre a sociedade e o resto dos psicodélicos, tá ligado? Eu realmente acho que conforme o mundo for avançando e for legalizando a maconha, digamos, mundialmente, né? Porque até lá nos Estados Unidos, até onde sei, a maconha ainda é ilegal a nível federal, sabe? Eu acho que por mais que, tipo, tenha mais estados legalizados do que ilegais, eu acho que federalmente a maconha ainda é ilegal e que isso ainda gera alguns problemas em questão de negociação. Sem contar que internacionalmente ainda é uma suruba, né? Lidar com a maconha. Mas realmente acho que pouco a pouco a maconha vem vencendo, sabe? Até que no Brasil, que é um
país que parece que vive no tempo das cavernas, sabe? Eu acho que até aqui um dia a gente vai ter que ceder, porque eu acho que isso é inexorável, sabe? E eu realmente acho que a maconha vai ir conquistando o mundo e eu acho que ela vai abrir ela pra famosa revolução psicodélica que eu já tanto falei aqui nesses programas dessa série, sabe? Realmente acho que a maconha, assim como ela foi considerada uma ponte, né, entre outras experiências psicodélicas nesse programa, eu acho que ela vai ser uma ponte para a sociedade. Eu acho que conforme o mundo for aprendendo mais com a maconha, entendendo melhor a maconha e, né, simplesmente se conectando com essa erva, muitas pessoas vão começar a se questionar sobre outros psicodélicos, sobre suas formas mais adequadas de uso, sabe? Enfim, e revisitar esse tipo de coisa que para nós era dito que era assim, que era assado, ou que era errado, sabe? Então, realmente, eu acho que a maconha vai ter essa função importantíssima, sabe? Eu acho que o mundo vai fazer as pazes com a maconha e essa mudança não vai ser, tipo assim, o fim, sabe? Eu acho que essa mudança vai ressignificar muita coisa e a longo prazo a gente vai olhar pra maconha e falar, bah, a maconha permitiu que o mundo se relacionasse com todos os outros psicodélicos, sabe? Ela abriu a cabeça de muita gente para o mundo girar pro lado certo, sabe? Então, realmente, eu coloco esse crédito no cu da maconha. Eu acho que vai acontecer sim e eu não acho que é por acaso, sabe? Eu já tenho usado a substância há bastante tempo. Eu tenho uma relação muito positiva com a erva. Eu não sei como é que é para outras pessoas, né? Cada um pode ter seus problemas, pode ter seus efeitos negativos, pode ter experiências traumatizantes que fazem com que a pessoa não queira mais experimentar. Tudo bem, ok. Para mim, estou de acordo que funciona assim para outras pessoas, sabe? Mas comigo, o que eu posso dizer que tem sido algo muito legal. Já passei por alguns momentos ruins, já tive alguns momentos de aprendizado, já tive que aprender a utilizar, a me adaptar, enfim, a controlar várias coisas que fazem parte da, digamos assim, da jornada do usuário, sabe? Sobre várias coisas. Sobre vários tipos de substâncias diferentes que a gente gosta, digamos assim. Né? Mas de modo geral, eu diria que é uma experiência positiva. Eu diria que me ajuda a viver uma vida mais de acordo com aquilo que eu quero viver, sabe? Me ajuda a encarar a vida de um jeito que eu quero encarar, a perseguir as coisas que eu quero perseguir, a me dedicar às coisas que eu quero me dedicar. Enfim, me ajuda a focar energia nas coisas que eu acho que eu preciso focar energia, sabe? De verdade, eu sinto que eu consigo viver de uma maneira mais plena, sabe? Então, quando eu me lembro a tipo de visão que eu já tive, embora eu nunca tenha sido um grande odiador da maconha, né? Mas ainda assim eu não tinha essa visão que eu tenho hoje em dia, com certeza. Quando eu penso na visão que eu já tive, eu penso, mano, como é que um bagulho tão bom, tão legal, que me faz ter sentimentos tão bons, tão positivos, pode ter sido tão perseguido, sabe? Porque é bem óbvio que para a maioria das pessoas a maconha não é algo ruim, sabe? É bem óbvio que a maioria das pessoas que tem relação com essa erva enxergam nela algo que faz eles serem pessoas mais legais, ou mais positivas, ou mais do bem. Enfim, não é uma. Eu posso falar com segurança que a maioria das pessoas que tem uma relação com a maconha é uma relação tranquila, não, que eles não sentem que a maconha extrai deles sentimentos ruins que tornam eles pessoas piores. Nossa, a gente tá quase batendo uma hora. Meu Deus! Nossa, agora vai ficar com esse barulho aqui é bizarro, gente. Agora, não se preocupe que o meu Deus dessa vez não foi por uma explosão, né? Mas quem diria que esse programa seria que eu falaria por mais do que uma hora, gente, depois de tanto tempo. Ah, vai fazer o quê, né? Eu acho que eu não vou cortar nada, né? O objetivo, no final das contas, eu até achei que esse aqui seria um dos programas mais curtos, porque eu pensei assim, bom, eu já falei tanto de maconha. Eu não falei tanto de programa. Meu Deus, cara, essa contagem simplesmente me desestabilizar, né? Acho que eu tenho que aceitar que eu perdi. Tenho que aceitar que essa contagem conseguiu acabar com o meu discurso que estava tão bonito, tão poético, tão perfeito. Mas é isso aí. Acho que vocês entenderam que realmente acho que a maconha. A sociedade vai fazer as pazes com a maconha. E essa. E quando esse processo acontecer, a longo prazo isso vai desencadear outras mudanças positivas para o mundo. Eu realmente acredito que isso vai acontecer, porque, né, eu não acho que seja por acaso, eu acho que realmente é uma planta de poder, né? Não é só uma planta, sabe? É uma planta diferenciada, é uma planta que tem uma função positiva, benéfica, e quando a humanidade saber utilizá-la de uma forma madura e clara e segura,
e no contexto certo e para as coisas certas, eu acho que vai beneficiar a sociedade, sabe? Talvez beneficie a cultura, talvez beneficie tudo, sabe? Mas realmente, o jeito que tá não tá certo, do jeito que a gente se relaciona não tá certo, as visões que que nós fomos ensinados a ter a respeito da maconha não tá certo. Então, né? É isso aí. Quem viu até o final, espero que tenha curtido, né? Esse vai ser o meu segundo programa que passou de 1 hora. Mas, né, a maconha merece, é uma planta especial, né? Não é à toa que, por muita gente, por muito tempo, ela é chamada de erva sagrada, né? Então, quarta-feira eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.